Olá, pessoal. Já tem alguém? Para o pessoal entrar. Oi, Dani. Estamos ao vivo. Mais uma live iniciando. Oi, Isaac. Isaac já entrou. Vamos lá, vou esperar um pouquinho para o pessoal conseguir entrar aí. A quem já está na sala, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Soperge. Vocês me ouvem bem? Todo mundo me ouve? Oi, Isaac. Já te vi. Uó? Eu tava com a câmera ao contrário? Desculpa, gente, a falta de experiência aqui com esse lance de live. Agora todo mundo me vê direitinho? Foi? Todo mundo me vê? E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Soperge. Já tem uma galera entrando, galera boa. Tô me sentindo muito em casa. Todo mundo já mega conhecido. Vou adicionar o Isaac, vamos lá. Vamos começar aqui. O Isaac foi esperto, já me enviou a solicitação rápido. Vamos lá. Eu cliquei nas duas carinhas. Vamos ver se ele aparece. Oi, Isaac! Oi, Seja tudo muito bem? bem-vindo. Tudo bem? Obrigado, tô ótimo. Tudo jóia. Vamos lá, então, gente. Vamos iniciar a nossa live de hoje, né? Nosso tema de hoje é a quarentena na visão do atleta. Vou até fixar aqui. Deixa eu fixar aqui o nome, para que o pessoal consiga identificar o tema quando forem entrar. Fui muito bem orientada pela Adriana. Ah, eu acho que eu não consegui fixar. Eu só comentei. Vai ser ótimo, Dri. Então, é bom que está dando tempo aí para o pessoal ir entrando, já ir se ambientando, Isso, ficar à vontade. Né, Isaac? isso aí. Pode vir, gente. Cheguem mais, sejam muito bem-vindos. Não estou conseguindo fixar. Mas, enfim, ao longo da live eu vou continuar tentando. Só está publicando. Enfim, gente, vamos dar início à nossa live de hoje. Estou aqui com muita honra representando essa galera da psicologia do esporte, né, representando esse time maravilhoso que é a Soperge. Eu vou começar a nossa live me apresentando um pouquinho, né? Para quem não me conhece, meu nome é Rossana Gouveia, eu sou uma das membros fundadoras da Soperge, e eu também sou uma das psicólogas das categorias de base do Fluminense, né? A gente tem uma equipe lá que é muito bem coordenada pela Emily, a Emily Gonçalves, que também é psicóloga do profissional, né? Além de nossa coordenadora.
E eu estou aqui hoje com a missão, né, de trazer para vocês essa temática tão importante que é a questão da quarentena, né? Nós, como psicólogos, a gente está muito engajado em ajudar o atleta, né? Em auxiliá-lo para que ele consiga, através do treinamento mental, fazer com que ele alcance, né, o seu objetivo, com que ele alcance as suas metas, né, dentro daquilo que é proposto. E assim, a gente está sempre nesse processo, né, de auxiliá-lo para que ele consiga, através desse treinamento, chegar aos objetivos dele. E assim, a gente sempre está a nossa fala é sempre muito, como é que o atleta está se sentindo nesse momento? Como é que está para ele esse momento que a gente está vivendo de quarentena, né, de isolamento, em que a gente está precisando o tempo todo se reinventar, né, se entender, se reconectar. Cada pessoa vai lidar com isso de uma forma diferente, né? E, assim, o mais importante do que nós tentarmos entender é dar voz a esses atletas, né? É entender o que ele está sentindo, né? É tentar, através dele, que ele possa falar o que ele está sentindo, e ninguém melhor do que o próprio atleta para falar a respeito disso, né? E hoje a gente está aqui com um convidado de peso, para falar a respeito disso, né? Que é o Isaac Souza, que é atleta de saltos ornamentais, né? E está aqui representando essa galera. Isaac, seja muito bem-vindo à nossa live. Muito obrigada por você ter aceitado participar, por você estar aqui Nada. para expor para a gente como é que você está se sentindo nesse momento, né? Eu vou dar a palavra a você, tá? E eu vou pedir para nesse primeiro momento, né, você falar um pouquinho de você, para você se apresentar, para você contar para a gente dessa modalidade tão linda que é os saltos ornamentais, né? Que pode ser que tenham pessoas aqui que não conheçam tanto a respeito da modalidade, né? E assim, falar um pouquinho sobre como você entrou nesse mundo de saltos ornamentais e um pouquinho da sua trajetória. Tá bom. Vamos Boa noite, lá. Rosana. Boa noite, Boa galera que noite. já tá aí assistindo a gente. Então, meu nome é Isaac Souza, sou atleta de saltos ornamentais e já faço o esporte vai fazer 11 anos, final desse ano. 11 E anos. Que isso. lindo. E para quem não sabe mais ou menos o que é saltos ornamentais, é Uhum. basicamente uma ginástica olímpica dentro da água, né? Só que com altura. Sim, Por exemplo, sim, minha sim. especialidade é 10 metros. De lá faço vários movimentos difíceis ao ver Uhum. dos telespectadores, Sim. mas tudo para fazer do melhor jeito possível, né? Da perfeição, que Uhum. nosso esporte implica muito em ponta de pé, braços esticados e o mais importante é a entrada na água, né? Quanto menos água você espirrar, mais você ganha pontos. Então, Ó, que legal. basicamente, meu esporte é isso. Não tem muita coisa assim para explicar, mas Aham. é Não, tá um dia a ótimo. dia Só disso, bem para complexo. gente que não acompanha, né, diariamente seu treino, eu acho que a sua explicação dá para elucidar assim, bem como é que Ah, que funciona a bom, sua rotina. que bom. Né? Para gente que não entende tanto, né? Eu imagino que seja bastante difícil, né? De Realmente é, aprender e tal. mas aí você se acostuma, né? Já tô há 10 anos já, então já vai pro automático. Ó, a Adriana está perguntando aqui como é que você foi parar nos saltos. Então, boa pergunta. Eu comecei, na verdade, a fazer acrobacias na ginástica olímpica. Eu fiz Aham. 4 anos no Flamengo. Daí eu decidi Ah, sair, eu tinha 11 anos quando eu decidi sair. uhum. Aí um colega meu que já tinha saído da ginástica olímpica, ele foi para os saltos. Aí Ah. ele falou com a minha mãe e tal. Aí eu fui fazer testes nos saltos e até hoje tô aqui. Eu acho que deu certo. Ai, que bacana. Com certeza deu. Onde é que você chegou? Verdade, Ó, verdade. Graças a Deus. A Dani tá pedindo para você falar do grau de dificuldade. Ah, sim, sim. Eu vou entrar mais a fundo ainda na Ah, questão de notas do meu esporte.
Para Ó, você, por exemplo, fazer um salto simples, a diferença, né, uhum, entre um salto simples e um salto complexo no grau de dificuldade, tá, nele, né? Por exemplo, no meu esporte, são cinco jurados, cinco árbitros, né, no caso, né? Cinco árbitros. Eles dão as suas notas. Por exemplo, os dois que deram as duas. Não, um que deu a menor nota e um que deu a maior hum, nota, eles saem. Ou seja, fica a média. As fica três só a notas, média. ela é multiplicada pelo grau de dificuldade, ou seja, a dificuldade do salto. E essas Uhum. três notas multiplicadas pelo grau de dificuldade dá a pontuação, que no final da competição o atleta pode chegar aí até na casa de 600 pontos na minha prova. Olha, Deu que para bacana. entender, né, mais ou menos. Deu super para entender. Tá Muito entendendo bom. aí, galera? Dá uma acena É aí, verdade, qualquer fala aí dúvida para aí, a só gente conseguir. comentar. Qualquer dúvida é só comentar que a gente eu vou tentando aqui mesclar nos comentários aí para que ele possa ir respondendo as dúvidas, tudo direitinho, né? E, Isaac, você tem a parte também de acompanhamento, né, psicológico, que é o treinamento mental, né, feito por um profissional de psicologia. Queria que você falasse um pouquinho de como funciona esse treinamento, essa rotina de treinamento, né, de psicologia do esporte e a importância que você acha. Você acha que a psicologia do esporte é importante para a sua carreira? O que você Sem acha? dúvidas, já vou abrindo É? esse ponto aqui, dizendo que sem dúvidas Oh, é um ponto essencial na vida de um atleta, né? Na carreira de um atleta. E, inclusive, a uhum. minha psicóloga já está aqui, está comentando, a Que, Daniele Muniz. ai, Daniele que Muniz, minha legal! A psicóloga, Dani, uma já está aqui querida. acompanhando a gente. Sim. E esse trabalho meu com ela vem crescendo bastante ao longo do tempo, né? Nesses últimos anos. Eu Uhum. tenho amadurecido na questão psicológica, né, questão mental durante as competições. Tem competições que eu fico uma média de 3 horas e meia, 4 horas só em uma competição, Nossa, tudo porque isso. são quase 50 atletas e cada um salta de 20 em 20 minutos, né, na rodada. Então tem Uhum. que ter um bom preparo psicológico para você não perder sua energia e muito menos o seu foco. Uhum. E eu venho amadurecido muito nisso em questão de fazer um salto errado numa rodada e me recuperar para a próxima rodada e fazer um salto bom. Esse era o meu defeito, que eu venho trabalhando com a Dani, e hoje em dia já está bem melhor. É claro que às vezes eu erro um pouco, mas a cada competição eu vou buscando uma ferramenta para que possa me ajudar. É isso mesmo. E errar acontece, né, Isaac? Errar Sim, é humano, né? Somos todos seres humanos, isso acontece. Agora, o mais importante é você conseguir aprender com esse erro, né? Porque tudo na vida exato, da gente a gente carrega como bagagem, carrega como experiência, né? Então, exato. assim, mesmo os erros, eles fazem a gente crescer e evoluir, para que assim a gente vá cada vez minimizando, né? Esses pequenos erros que vão aparecendo e a gente consiga é, ter um equilíbrio, né? Daquilo que a gente quer e aos poucos a gente vai conseguindo, mas isso é super importante. Infelizmente, nem todo mundo tem essa possibilidade, né? Principalmente aqui no Brasil, de ter esse acompanhamento psicológico. Mas, olha, eu já virei sua fã. Ah, Você falou que é super importante a psicologia do esporte, e gosta e dá valor a esse trabalho. Isso é muito importante para a gente também, a gente ter esse sim, retorno, sabe? De entender o quanto para vocês faz a diferença, sabe, na carreira de vocês. Aqui está claro, chegando mais sem algumas dúvidas. perguntas. Aqui, ó. O Rodrigo Acioli. Oi, Rodrigo. Está perguntando se é comum acontecer acidentes nos treinos e nas competições. Se sim, como é que você lida com isso? Tá, comum não é não. Não vou mentir e dizer que não acontece, mas acontece. Inclusive comigo já aconteceu numa competição em 2010, assim que eu entrei no salto, tem mais ou menos um ano e meio, eu bati minha cabeça no trampolim e abri a cabeça, Nossa. levei 10 pontos, Quantos anos você e tinha? isso eu tinha 12 anos, Nossa. 12 anos. E é claro que isso no momento me abalou, mas no dia ainda eu perguntei para a médica, assim que ela acabou de me costurar, eu vou poder competir amanhã? Eu era totalmente assim,
Não tinha noção da situação. Da Ela falou, não, claro gravidade, que né? não. Exatamente. Mas aí eu me recuperei. É claro que para voltar a fazer o salto, onde eu tinha me machucado, demorou um pouco, mas eu já superei. E em competições é muito difícil acontecer algum acidente. No máximo, assim, nós atletas profissionais, às vezes em competições está nervoso, né, para competição. Uhum, No treino para normal. competição, a gente às vezes deixa de passar uma passada mental, sabe? E acaba Sim. executando o salto na maneira errada. Agora, um acidente grave como esse que eu dei o exemplo da minha cabeça é muito raro, muito raro. Uhum, entendi. Vamos lá, a Camila também perguntou, Camila Salustiano, oi Camila, qual era o principal foco que estava engajado? E como ficou esse ponto nesse. Ah, sim, a gente vai chegar lá na quarentena, porque por enquanto ele está falando da carreira, né? Assim, já que ela perguntou, né, vamos já ir para o nosso tema, né, que é o nosso foco de hoje, que é a quarentena, né, a questão da quarentena. É claro que vocês, atletas que são profissionais, né, que vivem disso, para todos nós está sendo um tabu, né, de como é que cada um está conseguindo lidar com essa situação de isolamento, que é a primeira vez que nós estamos tendo que passar por uma situação dessa, né? Mas Sim. vocês, como atletas, né, como é que é isso? Porque vocês têm uma vida, né, acelerada muito mais do que nós que não somos participantes. Nós somos participantes do contexto, porque trabalhamos com isso, mas assim, vocês como atletas estão em viagem o tempo todo, né? São muitas horas de treinamento por dia, e aí de uma hora para outra você tem uma interrupção ali, né, daquilo que você está praticando. Então, assim, de certa forma, acaba abalando, né? Não, cada um vai lidar de uma forma diferente. Eu queria saber como é que você está conseguindo lidar com essa questão da quarentena, né? Como é que está sendo para você passar por esse momento? Então, como você mesmo falou, a gente vive no dia a dia ali, agitadamente e tal, fazendo um exercício após o outro e tal, nossa semana. E do nada a nossa rotina mudou, né? E Sim, realmente é uma diferença muito grande que a gente sente. Nós atletas, pelo menos eu não consigo ficar parado assim muito tempo em casa. Mas a gente está mantendo nossa normal. preparação física em casa Uhum, mesmo. Muitos atletas estão postando, inclusive no Instagram, fazendo live mesmo, malhando. uhum. E isso a gente tem fazido o melhor para a gente, né? Juntamente com nossos Uhum. preparadores físicos, para que a gente Ah, não perca o nosso nível que a gente estava antes. É claro que a gente vai perder um pouco, mas a gente vai sim. fazer o máximo para não perder muito. Sim, com certeza. E você tocou num ponto extremamente importante, Isaac, que é a questão das outras áreas, né, que estão envolvidas ali no contexto esportivo. Como é que está sendo para você essa adaptação? Você está mantendo contato com a galera que treinava você, o pessoal da área, das áreas multidisciplinares, né? Preparador físico, nutricionista, a própria psicologia mesmo. Você está mantendo esses acompanhamentos mesmo em tempos de quarentena? Como é que está sendo isso? Sim, estou mantendo contato com os meus preparadores físicos, que é do Maria Lenk, onde Uhum. eu treino, time Brasil. Ah, sim. Aham. Todo dia dando feedback para eles. Também a equipe multidisciplinar do Maria Lenk está me atendendo muito bem. A fisioterapia, me perguntando se eu estou Aqui. com dores ou não. Graças a Deus não estou com Ai, que nenhum risco de bom! lesão. É, Isso é bom. então, estou mantendo a preparação física bem em dia, atualizando eles com toda a informação. Na parte Aham. psicológica, sim, estou tendo atendimento com a minha psicóloga, a Daniele Muniz, que está aqui também, que já falei antes, uma vez por semana. Excelente profissional. Sim, também acho. Uma vez por semana, tem atualizando, assim, eu tô passando para ela, né, o que eu estou fazendo durante o dia, atualizando os dados para que a gente possa botar isso tudo dentro de uma bola e colocar aqui dentro para que minha cabeça possa funcionar do jeito certo em meio a essa pandemia.
E na questão da alimentação, estou mantendo minha alimentação saudável. Hum, Inclusive, que amanhã bom. eu estarei pegando alguns kits de congelados, onde o restaurante Sanos me dá para que eu possa continuar com a alimentação saudável. É. Ah, que bacana, E no mais, na que bom. minha quarentena está sendo isso. E estudando também pela internet, né? Os professores Uhum. estão dando aula ao vivo, onde Ah, a que Estácio bom. de Sá, que é a minha faculdade, eu estudo por lá. E É eu isso aí, dá faço o uma coisa bem exemplo. diferente do que salto ornamento, do que o esporte, né? Faço engenharia da computação. Mas aí é o Engenharia que da eu gosto, computação, que lindo! Ai, que é, lindo! Que faço. legal! Ai, que bacana! É muito bom saber. Você é um exemplo de atleta, né? Tem que espalhar para todo mundo 1.000 estrelinhas para vocês. Isso mesmo, continuar Ah, estudando. Sei que não é fácil, né? Porque a sim. rotina de vocês é mega corrida, mas ainda Não, não assim é você está fácil. conseguindo, né, equilibrar, né? Exato, É, com a parte de estudos, isso é super importante. E assim, deixa eu te fazer exato. uma pergunta a título de curiosidade, né? Porque assim, você treina diretamente numa piscina, né? Sim. Saltos ornamentais. Como é que está sendo essa adaptação de exercícios assim, de coisas que você não tem, né? É uma piscina ali disponível para poder É, treinar. Como é que está sendo essa exatamente. adaptação assim? Então, eu tenho trabalhado bastante a questão da mentalização, né? Mentalizar o salto, mentalizar o treino. Ou seja, ali 3 vezes por semana eu tenho mentalizado os meus saltos, não como se fosse uma Uhum, competição, mas como se fosse um treino normal. uhum, Porque estudos já comprovaram que mesmo a gente mentalizando, o estímulo que o cérebro joga para o músculo é como se estivesse uhum. executando o salto na vida real mesmo, né? Na hora ali. Então, Sim, essa mentalização, se você até ver alguns vídeos de saltos em competições assim, você vai ver alguns atletas de olhos fechados, ou fazendo sim, que lindo! movimento com a mão assim. É uma das técnicas que a gente trabalha, mentalização, Exato, visualização. exato, exato. Isso. E nesse ponto aí, a Daniele tem me ajudado bastante nesse, Com nesse quesito. certeza. Ai, gente, que orgulho! Você está falando de mentalização, visualização, coisas que a gente, né, Sim, debate bastante, que é tão importante para vocês. É isso mesmo, que bom. exato. Então, assim, é como se você estivesse executando, né, na piscina, porque você está imaginando ali, projetando, né, tudo que você treinou, porque você já tem aquilo muito bem trabalhado, né? Você já tem a experiência em si. Então, é como se Exato. você continuasse o treinamento. E aí também mesclando e adequando com o preparo físico, né? Que é, não sei, você deve estar fazendo a parte de musculação. Não sei. Sim, Você faz eu isso, está tenho conseguindo fazer que isso? Tô. Eu tô malhando 2 vezes ao dia. Segunda e terça, quinta e sexta, eu tô malhando 2 vezes ao dia, de manhã e de tarde. Na parte da manhã eu tenho feito mais o trabalho técnico, que o meu Uhum, técnico que prescreveu para mim alguns exercícios sim. mais voltados para o meu esporte. E na parte da tarde eu tenho feito mais a preparação física mesmo, onde os preparadores físicos escreveram uma série de exercícios mais focado em ganhar força e não perder o que eu já tinha ganhado antes. Ai, que legal, isso mesmo. É, porque agora a questão é manter, né? Durante esse tempo aí que vocês Isso. não estão conseguindo ter tanto o acompanhamento constante, né, como era antes dessa quarentena. Bom, eu vou abrir um pouquinho para Isso. perguntas, para que as pessoas aqui possam Tá. perguntar. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma curiosidade para fazer para o Isaac? Ó, oh, uma pergunta tão importante que deixa eu ver aqui quem foi que fez. Cico Ariane. Deixa eu ver aqui, tá Isso. rolando. Ariane Duarte, um atleta falando pra não, 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 não é. Deixa eu ver. Perdi. Consciência. Ah, sim, ela mesma. E lazer. E o lado ser humano, isso é extremamente importante, porque a gente fala muito da técnica, fala muito de treinamento, né? Mas também é algo Sim. extremamente importante.
né? O que você tem feito de lazer? Você está conseguindo fazer alguma coisa de lazer durante esse tempo aí de quarentena? Aproveitar um pouquinho esse tempo? Não. Então, o Conta meu pra lazer gente. está sendo mais na minha casa mesmo. É, Sim, o tem meu que ser, por lazer, favor, fique em casa. não, tá Fique em casa. sendo, tá sendo ler livros, Ai, atualizando querido. assim a minha vida em termos de Aham. arrumar meu quarto, ler Aproveitar para botar a livros, bagunça em dia, né? exato. Não tem muito o que fazer e tô assistindo séries também. Tô tentando não manter o meu foco em coisas ruins, né? Claro que não. Isso É claro que eu mesmo. tô Uhum. mantendo tô me mantendo atualizado nas notícias em relação à pandemia, mas não tô botando todo o meu foco nisso. Até porque se eu colocar, eu vou ficar muito assim assustado e eu vou, sei lá, eu prefiro botar meu foco em alguns lugares do meu dia, assim, alguns pontos, para que eu não gaste muita energia. Que bacana. E é a melhor coisa que você faz, viu? É Sim, tentar não focar tanto. Eu acho que, de certa forma, todo mundo deveria, né? Não é a gente sim, ficar alheio ao que está acontecendo, mas é a exato, gente focar naquilo. Nesse momento, não tem tanto que a gente possa fazer nesse sentido, exato. né? Além de seguir as orientações que estão sendo passadas para a gente, né? Então, isso que Sim, você falou é extremamente importante. Não ficar tão, assim, assistindo notícias ruins, né? Que pode isso, trazer uma certa angústia, uma ansiedade muito grande, já que a gente não pode fazer nada com relação a isso, né? Não exato. é ficar alheio, mas ao mesmo tempo é tentar, né, ter ali um equilíbrio, conseguir se distrair, conseguir fazer coisas que gosta, por exemplo, ter contato com a família, né? Sim, sim, super importante. Vocês, como atletas, vocês não têm um contato tão constante assim, né? Como tem com o pessoal do clube, porque vocês não têm tempo, né? O tempo todo em Sim, viagem e exato. tal. E aí você está conseguindo curtir sua família durante esse momento, assim. Sim, demais. Inclusive, hoje é dia 7, né? Daqui a Uhum. alguns dias eu estaria viajando para a Copa do Mundo, onde eu ficaria Olha quase um só. mês e eu estou passando com minha família, né? Essa situação Ai, está olha só. tá atualizando os papos com a família, jogando jogos, por exemplo, o Uno, jogo de carta, dominó, dando bastante risadas. E isso tem sendo bastante saudável para mim. Que bacana. Era isso que eu ia até falar com você também, porque eu acredito que tenha muitos atletas aqui também assistindo essa live, né? E Sim, é tem. importante a gente conseguir também, você como atleta, passar essas dicas do que de repente pode ser feito durante esse tempo de quarentena, né? Que vocês não estão tão acostumados assim. Então, assim, você falou dos jogos, né? De repente inventar jogos com a família, assistir É, série, assistir filme, né? Essas coisas que no dia a exato. dia corrido, às vezes não dá. Tem mais alguma Sim. dica que você queira dar aí para os seus colegas de Cara, treino? sim, tem. Gente, vamos ser criativos. Vamos ser criativos porque a gente já está bastante tempo em quarentena e está fazendo praticamente as mesmas coisas todos os dias. E vamos criar coisa, vamos pesquisar na internet como ser criativo, como ser produtivo no seu dia. Não ficar monótono, né? Fazer as mesmas coisas por dia. Vamos se Isso mesmo. diversificar. É verdade. E assim, é claro que vai ter dias que a gente não vai estar tão disposto assim. Vai ter dias que vai bater aquela, ah, eu não estou tão legal, né? E isso é normal também, acontece. É se Sim, acolher, entender aquele momento que é para a gente ficar mais quietinho, mais na nossa, né? E assim, o dia que estiver disposto, o dia que estiver legal, poxa, vamos criar, vamos fazer alguma coisa diferente, né? Vamos claro. buscar o que a gente pode fazer durante esse tempo para aproveitar um pouquinho esse tempo juntos também, né? Isso. E é legal, muito bacana essas dicas que você passou. Deixa eu ver É. aqui, a Camila Salustiano perguntou aqui, com a rotina intensa de atleta, treinos, competições, viagens, acaba tendo um pouco tempo com a família. Ah, isso a gente acabou de falar. Ah, Isso. acabamos de falar da aproximação da família. Acabei perguntando sem querer só, fazendo sem querer sua pergunta, Camila. Ó, o pessoal aqui está falando, sugerir aos meus que criassem seus próprios jogos e regras, a Ariane.
falando. Mais alguma pergunta, pessoal, que vocês queiram fazer? Ó, a Caroline, oi Carol, Caroline Muniz está perguntando, em algum momento você se sentiu angustiado com toda essa situação? Ótima pergunta, Carol. Sim, no início da quarentena, da quarentena, eu me senti meio que, cara, o que que eu vou fazer em casa todo esse tempo? E eu acompanhando as notícias, só tava vendo que tava piorando, piorando. Eu falei, não, deixa eu me desligar um pouco, deixa eu entender Uhum, o que está acontecendo comigo, deixa eu ver o que uhum. que eu posso fazer. Então, no início, assim, eu estava um pouquinho angustiado, mas eu consegui me frear logo e falar para mim, não, você vai fazer isso, isso e isso, vai manter aquilo ali. Então, foi todo um diálogo interno que eu tive comigo que tá dando certo. Ai, que legal. Ou seja, que bacana, né? Foi uma autopercepção sua, né? Você mesmo percebeu Exato. ali, poxa, eu tô ficando angustiado com isso, deixa eu frear aqui, né? O que eu tô Sim, vendo e tal, que é para poder conseguir me centrar de novo, né? Aqui, correto. ó, tem mais perguntas aqui, deixa eu ver. A Graciane Souza. Quando a quarentena acabar, qual a primeira coisa que você vai fazer? Pergunta, Tá, Grace. Graciana, mandar um beijo pra Grace, que ela é minha prima aí, ó, a Graciane Souza. Que legal! Seja bem-vinda! O que que eu vou fazer depois da quarentena? A primeira coisa, eu acho que Ah, vai ser treinar. E treinar treinar. bastante, com certeza. Mas é claro que vai Saudade, né? voltar minha vida normal, né? Eu vou pra faculdade, treinar, rever os amigos, sair e tal. Uhum, Mas no mais é voltar minha vida normal. é isso mesmo. Deixa eu ver. A Ariane perguntando: o que te motiva a continuar focado nos seus objetivos? Cara, então, tem muitas coisas que me fazem focar no meu objetivo, manter focado, né? Uma Uhum, delas é dizer, é mostrar a mim mesmo que eu posso fazer aquilo. Então, isso me mantém focado no objetivo. Outras é ver os outros se esforçando para alcançar o mesmo objetivo que eu. E outra ainda é ver que os atletas que estão em casa estão mantendo a sua preparação física, estão mantendo o seu físico para que no ano que vem, né, nas Olimpíadas, esteja todo mundo bem preparado, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Então, esses são os requisitos que me mantêm focado no meu objetivo. Um, dois, Ah, né? Isaac, Mais você falou, importante. falou coisas tão importantes assim, porque você tem atletas como referência e você Sim. também é referência para muitos atletas É, que estão iniciando, né, exato, na sua exato. modalidade e tal. Isso é muito bacana, porque você não só é inspirado, mas você também inspira muita gente, né, a Sim, sim, começar a treinar. sim. Deixa eu ver aqui. Derbera. Havia algum plano pessoal, planos importantes que foram adiados por conta da quarentena? Sim, sim, na questão do meu esporte foi as competições, né? A gente estava para viajar para um Uhum. sul-americano em, em meado de maio, sendo que Uhum. foi cancelada a primeira competição que foi cancelada, depois pararam nossos treinos, depois cancelaram a Copa do Mundo, depois cancelaram as Olimpíadas. Então, ou Nossa, seja, o ano inteiro, por enquanto, a gente está sem competição. E uhum. era um ano importante, né, para todos nós atletas. Era um ano Sim, sim. olímpico, mas a gente entendeu 100% o porquê do cancelamento ou adiamento de algumas competições. É chato, né? Porque assim, você já tem toda uma rotina, claro que você se prepara anos e anos para isso, né? Sim. Mas assim, que bom que você tem essa percepção, né? E foi adiado, assim, não foi algo que. O Mundial foi cancelado, né? Foi isso? Então, a Copa Ou do foi Mundo, adiado? a Copa do Mundo que é o pré-olímpico, por enquanto Hum. foi cancelado. Ah, foi Mas é claro cancelado. que, eles só cancelaram, mas é claro que a gente sabe que vai ser adiado, porque é o nosso último pré-olímpico
antes das Ah, Olimpíadas. Ou seja, ainda sim, faltam sim, alguns atletas a se classificar. Mas eu entendi. espero que vai ser, eu acho que vai ser ano que vem, mesma data que seria esse ano. Até porque as Entendi. Olimpíadas só foi para ano que vem. A Então, mesma ou data que seja, foi seria esse ano. adiado, né, algo que vocês, talvez providencial, né, para que de repente Sim, possa ter in- mais um tempo de preparação, alguma coisa exato. Inclusive no desse grupo, tipo, pensando pelo lado positivo, né? isso. Inclusive eles perguntaram, né? Estavam dando sugestões a alguns atletas para quando seria essa Copa do Mundo, né? Teria ali 4 opções, agora eu não me lembro, que para a gente escolher em qual parte do ano seria melhor para a gente competir. No caso, eu tô Uhum. falando do Mundial, não da Copa do Mundo, que Sim, seria sim, no ano que vem também. entendi. Aqui, a Adriana, ela perguntou o que mudou em termos de planejamento e periodização de treinos e competições. Acho que você já meio que respondeu, né? Sim, eu posso só complementar aqui. Eu Isso. estava em um nível alto, assim, de treino, nível forte, quero dizer, fazendo Hum, toda a minha série de competição em 10 metros e tal. E do nada hum, a gente teve que escorregar, né? Descer do salto e parar totalmente. sim. E agora eu tô Uhum, num nível básico, né? Tipo, um nível de férias, mas mantendo a preparação. entendi. Foi respondido, Dri? Respondido? A Uriel Ferraz está perguntando como é que você aguenta a pressão das competições. Então, no início, para mim, era um monstro muito grande, maior que 10 metros, que é da onde eu salto. Isso eu venho trabalhando com a Dani, como eu falei no início da live, em termos de eu não conseguia dormir durante a noite. Ficava muito nervoso, eu pensava na competição e ia dormir lá para as 4 horas da manhã, sem sono e tal. E isso me atrapalhou muito durante um tempo, mas o meu Uhum. trabalho com ela veio crescendo, crescendo e eu consegui colocar o meu foco, deixar para colocar o meu foco no dia da competição. Ou seja, assim que eu acordasse, falar, ó, agora o Isaac atleta vai tomar posse desse ser aqui e vai arrasar na competição. E isso tem me ajudado bastante Arrasou. em colocar o meu foco no dia do que precisa mesmo do foco, sabe? É isso mesmo. É tirar o peso, né, Exato. daquilo que você vem fazendo, porque assim, eu acredito que você pratica esse esporte porque você gosta, né? Você ama Sim, o que você faz, né? Então, claro. assim, é o que eu sempre falo para os atletas também. Sentir aquele frio na barriga é algo que é normal e até é, te deixa em prontidão para você conseguir competir bem, né? Sim, Agora, a gente só tem que ficar atento para quando isso te freia, para quando isso não deixa você conseguir fazer tudo que você treinou, né? Quando sim, isso é algo que te puxa para baixo, ao invés de te capacitar, né? Então, assim, esse frio na barriga é extremamente normal e até, de certa forma, é necessário, né? Para que você consiga sim, desempenhar com da melhor certeza. forma tudo que você treinou, né? Vamos Exato. ver aqui outra pergunta. Você pretende manter a mesma série ou pretende alterá-la, talvez com alguma inspiração nessa quarentena? Aí seria uma questão que eu A deveria Cobas conversar está com o meu perguntando. técnico. Tá? A Covas, então, aí seria uma questão que deveria conversar com o meu técnico. Mas a princípio, pela falta de tempo, assim, eu digo um ano, e um ano para nós atletas é muito pouco para para Uhum. uma competição tão grande como as Olimpíadas, mudar a Sim, minha série agora. Então, a princípio, vai ser a mesma série, e é claro que eu vou melhorar os detalhes, que é isso que eu estava melhorando antes de parar tudo. é isso mesmo. E refinando, né? Cada vez Exato. mais para que você consiga chegar no seu máximo potencial. Aí, Isso. deixa eu ver. Douglas Casimiro, você acha que o adiamento pode aumentar o nível de ansiedade dos atletas e ser prejudicial para as competições? Olha, no meu caso, não. É claro que vai de atleta para atleta. Mas no meu caso, eu estava ficando ansioso porque eles ainda não tinham adiado as Olimpíadas. E isso estava me deixando ansioso.
mas depois que eu recebi a notícia de que seria adiada, aí eu fiquei mais tranquilo. Uhum, aquela indefinição, né? O Exato. que vai acontecer daqui para frente, né? Eu acho que o desconhecido deixa mais ansioso do que... Bom, agora pelo menos você tem uma data, né? Você Sim. tem algo, poxa, eu vou me preparar para que nessa data eu esteja, né, no meu máximo potencial. Então não fica uma coisa tão, né, aleatória, É. né? Mais alguma pergunta? Vamos lá. A Ariane novamente está perguntando, precisou alguma modificação em relação ao teu acompanhamento psicológico? Sim, sim, precisou. A gente estava fazendo simulações de competição, a gente já estava fazendo um trabalho mais específico para a competição, porque o nosso ano estava apenas começando, dizer assim, né, em termos de competição. Aí a gente teve que mudar essa questão aí para desenfrear tudo e manter apenas o que a gente precisa agora, né? Que é manter focado nos treinos em casa mesmo e não deixar que as notícias atrapalhem o meu foco para as Olimpíadas. Ok, deixa eu ver aqui. É, o Marcos Lehmann, desculpa se eu não falei seu nome certo, Falou, está falou. perguntando como foi a sua vida antes e após a chegada ao esporte. Show. Vou dar um abraço pro Marcos aí, meu colega. Ah, que Então, legal, mas o colega seu? é, Bem-vindo, Marcos. bem-vindo. Então, minha vida antes e após a chegada do esporte, antes eu era uma criança. Então, em casa, assim, antes eu não lembro muito não. Eu lembro que em casa eu fazia várias cambalhotas, dava estrelinha aqui em casa e era bem agitado. Eu fiz percussão antes de entrar no esporte assim, percussão, aprendi bateria, aprendi tocar pandeiro, eu aprendi Que também a tocar bacana, você é muito bateria, musical já então, falei. né, Isaac? Isso, meu pai toca violão, então eu sei tocar também, inclusive ele tá aqui na live. E agora, depois do esporte, eu continuo fazendo isso, é claro que no nível menor. E tudo que eu aprendo na minha vida, eu tento manter um pouco, para que não seja perdido no tempo, né? É isso Então, assim, muita mesmo. diferença não tem, não, mas eu tento sempre manter o que aprendi antes do esporte e durante o esporte pretendo manter para minha vida. Isso mesmo. E você está aproveitando aí para treinar esse seu lado musical também? Deve ser uma distração para você, né, agora nesse momento. Sim, sim, às vezes de manhã eu acordo, às vezes também, sei lá, durante o dia, né, eu toco violão. Inclusive, eu esqueci de Aham. falar que eu também fiz violino antes de entrar no Ai, que esporte. lindo! Minha irmã Gente, que comentou aqui, bacana! a Juliane Souza, inclusive ela faz violino, ela já está fazendo faculdade, e eu fazia, só que eu tive que decidir entre o violino ou o esporte, né? Aí eu decidi o esporte. E aqui estou eu. Gente, como você é eclético, você toca violino, toca pandeiro, toca violão. Sei, Que sei, sei. lindo isso, muito bacana. E a música, né, é algo que a gente tem que se valer nesse momento, né? A música calma, a música traz uma Sim, positividade muito grande, né? Isso é muito exato, bacana, mas exato. uma energia boa. Vamos ver, a Adriana está perguntando o que você acha que vai mudar internamente depois que tudo isso passar? Internamente, meu. Então, internamente, depois que tudo isso passar, eu acho que não só eu, mas como toda a população mundial, nós terráqueos aqui da Terra, a gente vai olhar para trás e ver que a gente ficou mais forte. Acho que cada um vai se unir e vai se preocupar com o outro, com o próximo, né? Não vai ser mais uma venda no olho de cada um, entende? Então, isso é que eu espero, Sim, né? Mas eu acredito que sim, eu vou passar por isso, se Deus quiser, todos nós, e vamos olhar para trás e vamos falar, nossa, estamos mais fortes. é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Vander Ferraz, em tempos de pandemia, a informação não é fundamental?
Sim, não, foi mal. Super fundamental, porque você tem que se manter atualizado, tem que se manter atualizado o que já abriu no comércio, o que que você pode fazer, o que você tem que manter os costumes de lavar as mãos todo dia certinho, o que que mudou, se algum país já está sobre visão sobre alguma cura, enfim, você tem que estar atualizado para as notícias para não ficar totalmente desatento, totalmente desligado. O que eu quis dizer no início da Sim, live é que eu não queria colocar todo o meu foco em notícia, até porque eu ia ficar muito sim, estressado e assustado. E como eu preciso fazer muita exatamente. coisa no meu dia, tive que tirar um pouquinho do meu foco disso e jogar para minha preparação física, para minha parte psicológica, para que eu não perca muita energia durante todo o dia. Sim, é importante se manter informado, né, sobre tudo que está acontecendo. Só que, assim, às vezes o bombardeio, né, de notícias negativas pode trazer uma certa ansiedade. Então, é se manter informado Sim, que essas notícias atinjam de uma forma negativa, né? Acho que foi isso que você quis dizer, não é isso? Só exato, complementando aqui a exato. sua fala. Isso. Elise Souza está perguntando como é que você faz para conciliar a faculdade, treino, lazer e outras atividades. Olha, acho que a minha vida sempre foi assim, sempre foi agitada. Teve uma época que eu estava nos saltos, estava fazendo curso de inglês, estava fazendo autoescola e estava para entrar para a faculdade. E eu estava fazendo Uhum. essas quatro coisas, estava numa Nossa. vida bem agitada e tal, mas eu consegui conciliar. Aí eu consegui acabar o inglês e entrei para a faculdade. Mas eu gosto Ai, que de bacana. viver assim, gosto de fazer bastante coisa, é claro que com saúde, com decência, Ele gosta do e ver agito, onde é que eu posso gente. chegar. Sim, exato, Aham. exato. É isso mesmo, é isso mesmo. Ó, a Adriana tá falando que na próxima você vai ter que cantar e tocar pra gente. Eita, Vai ter a sua é participação claro. musical. Queremos, queremos. Tá, vocês que sabem. Deixa eu ver aqui. Douglas Casimiro está perguntando, como atleta, você acha que os atletas brasileiros têm fácil acesso ao acompanhamento psicológico? Então, vamos dizer que sim, sim, mas é claro que muitos dos nossos atletas brasileiros não têm acompanhamento psicológico e também muitos ainda não dão importância a esse tipo de trabalho, o que eu acho Uhum. totalmente errado, porque é uma mão na roda pra gente, do que a gente ficar quebrando nossa cabeça, vocês dão todas as ferramentas para que a gente coloque aqui e execute na competição ou no treino. Mas é super importante e infelizmente muita gente não faz acompanhamento psicológico na parte A dos atletas. Isaac, eu quero te guardar num potinho, viu? Que legal, que bacana. E muito assim dessa não aderência, né, de muitos atletas à psicologia do esporte é pela falta de informação, né? Às vezes eles não entendem que faz parte de um treinamento, faz parte de uma rotina, né, de treinamento para que ele possa alcançar a sua potencialidade máxima. Exato. Muitos não conseguem entender porque não tiveram acesso a essa informação. Né? Mas a partir do Sim, momento que começa ali, opa, isso aí é interessante, pode me ajudar. Né? sim. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Ó, o Gui CRVG está perguntando qual profissão você gostaria de ser se não fosse atleta. Fala, Gui, meu primo. Esse aí. Ah, seu primo? Então, Ah, seja bem-vindo. qual profissão eu queria. Como é que é a pergunta? Gostaria de ser se não Qual fosse profissão você atleta. gostaria de ser se não fosse atleta? Isso. Então, é assim, eu tenho um hobby que é filmmaker. Eu gosto de fazer vídeos, editar, jogar no YouTube. Inclusive, tem um canal, tem apenas 2 vídeos. Pretendo fazer mais, mas o tempo não me deixa. Seria filmmaker mesmo. Assim, gravar, fazer edições. É o que eu gosto, é meu hobby. Não sei se eu viveria só Ai, que disso, legal. mas acho que Aham, seria isso. muito bacana. Deixa eu ver. Ó, a Ariane está falando aqui, perfeito.
sobre a outra pergunta, né? Talvez os atletas não tenham acesso por falta de informação. É isso mesmo, Ariane. Às vezes, né, eles não sabem nem como é que funciona a psicologia do esporte, né? De que maneiras, de que forma a gente pode ajudar e auxiliar, né, durante esse treinamento. É um trabalho conjunto, né, com toda a equipe, e aí a gente vai conseguindo alcançar os objetivos e ajudar, né, para que eles consigam aumentar a potencialidade deles também mental. Por isso que o treinamento mental é tão importante. Uma rotina, né? Não é só algo assim, é emergência, estou precisando, tal. Não. Assim como o treinamento técnico, né? Também precisa Sim, da rotina e do preparo mental. sim. Vamos ver aqui. A família dele está em peso aqui, muito Ah, bacana. O sim. apoio, né? O apoio dessa família. Isso é tão É, importante, gente. sim. Ó, Cassi Novaes está perguntando como era a sua vida antes e após o acompanhamento psicológico. Um beijo pra Cassie, minha irmã. Então, minha vida antes e após o acompanhamento psicológico, então, Isso. é como se fosse uma revolução, né? Porque até então eu já entendia mais ou menos como era o acompanhamento psicológico, mas não sabia 100% como é que era. Depois que eu comecei a ter isso na minha vida, nossa, me ajudou bastante, facilitou muito na minha vida, como eu havia falado antes. Às vezes eu ficava quebrando a cabeça sozinho, em termos de, como é que eu vou fazer esse salto novo? Será que eu vou me machucar? Será? Enquanto o será era uma palavra negativa, isso eu aprendi com a psicologia, é uma palavra É, negativa e eu já estava colocando uma barreira na minha frente com a simples palavra será. Então, hoje eu me vejo em uma situação de dificuldade. Eu entendo que aquela situação tinha que vir, tinha que chegar, só que em vez de eu ficar assustado, eu só lido com aquela situação, eu só entendo, aceito e faço por cima dela. é isso mesmo. É isso mesmo. E assim, o medo ele vai surgir, né? E tudo Sim, bem, ok? A forma como a gente encara o medo é que faz toda a diferença, né? exato. Porque nós somos seres humanos, o medo está ali, né? E a gente muitas vezes não pode fugir dele. E o bom é enfrentar mesmo. Porque o medo é aquele frio na barriga que quando você consegue ultrapassar ele, te faz sentir tão mais forte, né? Tão mais capaz, né? Isso é Sim. muito bacana. Ó, RS Piner, está Spiner. perguntando, Piner, Isso. obrigada. É A Piner. É Piner sinergia mesmo. Tá. dos profissionais do esporte é super importante para a carreira do atleta. O que você acha da sua estrutura e quantos atletas possuem essa estrutura? Então, um abraço pro Rodrigo, é o meu assessor, Rodrigo Ah, que Spiner. legal. Aham. Então, o que você acha da sua estrutura? Então, o meu esporte, como é que é? A energia do profissional no esporte é importante para uma carreira do atleta. O que você acha? Ele quer entender da minha estrutura, como assim? Ah, tá, entendi. Então, a estrutura Deixa eu onde eu ler aqui de novo. treino. Quer que leia de novo para você? Não, não, entendi, Deixa eu ver entendi. aqui. Ah, A estrutura do meu treino, onde eu treino, é muito boa. Inclusive, foi sediada às Olimpíadas, no Maria Lenk, onde o time Brasil disponibiliza a piscina deles para a gente treinar. E lá ah, treina as categorias já profissionais, adulta, onde eu treino, e também as de ah, base, que são as criancinhas, onde o Instituto para o Brasil, meu clube, aqui, que faz ah, essa, essa intermediação, né? De crianças que estão chegando para que virem atletas profissionais. E a minha estrutura, onde eu treino lá, maravilhosa. É claro que tem alguns pontos a melhorar, mas só aquilo ali já é uma mão na roda para a gente. uhum, E quantos atletas possuem essa estrutura? Vou dizer que lá fora, né, fora do Brasil, a maioria já possui dessa estrutura. Mas infelizmente aqui dentro do Brasil nem todos os estados têm essa mesma estrutura que o Rio tem. uhum, entendi. Gente, a gente está chegando ao final, infelizmente, de mais essa live. Essa live é maravilhosa que foi. Eu quero agradecer e muito a tua disponibilidade, Isaac, para estar aqui falando com a gente, para estar passando
todas essas informações tão importantes, né, para a gente. Sim. Quero agradecer também a todas as pessoas que estiveram aqui participando, que mandaram perguntas, a todo mundo que está aqui nessa live, com esses temas tão importantes, né? Lembrar a todos que durante toda essa semana a gente vai ter mais lives aqui pela Soperj, né? Amanhã a gente vai ter com o Rafael Zaremba, que é um querido também. E fiquem com a gente, porque tem muitos temas muito importantes ainda para estarem sendo debatidos. Isaac, muito obrigada mesmo, tá? Show. E assim, Tá, já sou sua fã. Obrigado, Vou te gente. guardar num potinho, vou te adicionar. Tá Tá bom. bom? Quero acompanhar Só a sua queria carreira. Muita dar uma sorte. objeção aqui, Pode que aí falar. ele botou ali embaixo. Era em relação à equipe multidisciplinar. Ah, sim. É claro que nem todos os clubes ou todas as equipes têm. Vou responder bem rápido. Tem uma equipe multidisciplinar, como eu tenho, como muitos atletas que treinam no Maria Lenk têm. E é de fundamental importância termos uma equipe disciplinar, preparador físico, psicológico, físio, massoterapia, para tudo manter o nível do atleta ali em cima. E infelizmente muitos no Brasil não tem, mas é super importante. É isso aí. Tá ótimo. Muito obrigada. Viu, gente? A gente está terminando a live, tá? Todo mundo falando, salva a live, salva a live. Salva a live, tô Tentarei, vendo. tá bom? Prometo que vou tentar, tá bom? Eu pedi o Tá, tutorial antes, prometo que vou tentar, tá bom? tá. Valeu, gente. Um beijo a Tchau, tchau, gente. todos e muito obrigada por terem estado com a gente. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau. Tchau.